Todo mundo tem medo. Às vezes a gente tem medo de perder alguém, às vezes a gente tem medo das pessoas, de falar em público, às vezes a gente tem tempo de abordar uma pessoa e até mesmo medo de se relacionar. Todo mundo tem medo de alguma coisa. Medo de barata, medo de aranha, medo de cobra, medo do mundo acabar. Do que você tem medo? E como a gente pode começar a pensar em trabalhar esse medo? Vem comigo que a gente vai falar sobre isso hoje. Bom, a primeira coisa que a gente vai falar é que você tem que entender, na verdade, é que o medo é um sistema de proteção do seu cérebro. Ou seja, se você tem medo de uma barata, por exemplo, é porque de alguma forma o seu cérebro entende que aquela barata vai lhe fazer mal, de alguma maneira. E esse medo, essa reação do cérebro, desperta em nós um monte de aspectos fisiológicos. Então é muito comum que a gente comece a suar frio, que a mão fique fria, que algumas pessoas sintam náuseas, outras pessoas tonturas. Cada uma espécie de medo tem uma espécie de reação e cada pessoa tem uma espécie de reação. Tem pessoas que o medo faz com que ela fuja, tem pessoas que o medo faz com que ela chore. Ou seja, qual é o seu medo? Lembre-se, cada medo tem um estímulo, cada medo tem uma reação, que no fundo é uma reação do seu cérebro para te proteger. E aí vem a grande questão, se é uma reação do seu cérebro para te proteger, a primeira dica que eu quero colocar aqui para você é você entender esse medo. Se esse medo é irreal, se esse medo não é real e por que ele existe. Algumas coisas a gente não tem como saber. Por exemplo, por que eu tenho medo de aranha? Então não tem como saber, mas você tem como trabalhar esse medo. Já algumas coisas existem como saber. Por exemplo, tem pessoas que têm medo de falar em público. Só de pensar em falar em público dá um frio na barriga, dá tontura. E por quê? Pode ser uma coisa que o seu cérebro te proteja para não exposição, porque em algum momento você foi expor algo e se sentiu ridicularizado ou se sentiu desconfortável e teve alguma crítica. Pode ser, ou pode ser uma questão do seu cérebro somente de não expor, de não colocá-lo na frente das pessoas para se depreciar, se autodepreciar. Ou seja, você deve analisar aquela situação de medo e entender o medo, entender se esse medo tem alguma causa, e aí existem algumas causas de medos que é necessário que você trate até em consultório, ou se esse medo é uma coisa que você em algum momento adquiriu, seu cérebro entendeu que aquele momento, que aquela coisa, aquele fator, aquele momento vai lhe prejudicar e você vai se colocar em uma situação de risco. E aí a gente tem como tratar. Então, primeira coisa, mapeie seus medos. Existem medos que levam a outros medos, como por exemplo, eu tenho medo de ficar sozinho. Então o que eu faço? Todo o tempo eu estou rodeado de pessoas. E o que isso vai me trazer? Vai me trazer aquele medo de não ser aceito por essas pessoas. Automaticamente, esses fatores que vão disparando o medo podem fazer com que o meu comportamento seja de pânico, seja de ciúme, seja de todo o tempo tá se moldando ali, perdendo a minha personalidade, se moldando aquele meio por causa do medo de ficar sozinho. Outro exemplo, eu tenho medo de insetos. E aí, o que pode acontecer? Eu posso deixar de viver experiências, eu posso deixar de acampar, eu posso deixar de ir para um sítio, para uma chácara, ou até mesmo quando um inseto aparece num apartamento ou nas grandes cidades, eu manifestar situações de pânico. Eu já vi pessoas que têm problemas de hipertensão chegar a ir para o hospital porque na possibilidade de pensar no medo de algum inseto. E aí a gente tem aquelas fobias, né?
vários nomes aí para cada medo que você tem. Mas o que importa aqui para a gente hoje é a gente refletir sobre entender o seu medo. Então, primeira dica é entender o que é medo e a segunda dica é mapear os seus medos para ver se eles têm fundos em comuns. Ou seja, eu tenho medo de ficar sozinho, eu tenho medo de lugar apertado, eu tenho medo de andar pela rua. Então você tem que ver se esses medos, por um acaso, eles podem estar interligados, para justamente entender a causa e, consequentemente, trabalhar o motivo com que esses medos ocorrem. Lembre-se, e isso é mais importante, por isso que eu vou repetir, que o medo, no fundo, é uma espécie de proteção que o seu cérebro relaciona para você. Então, nem sempre o medo é uma coisa negativa, tá? Medo, por exemplo, eu tenho medo de altura, porque o meu cérebro entende que isso eu vou estar colocando minha vida em risco, faz com que eu não procure alguns esportes ou não me submeta a algumas situações que eu possa colocar minha vida em risco. De certo modo, não é tão ruim essa espécie de medo, concorda? Aonde ela vai ser ruim? No caso de você precisar realmente se colocar em alguns sinais, alguns locais altos, ou se esse tipo de medo está tão sensível, tão aflorado que você não consegue ir para um elevador panorâmico, por exemplo. Entrar no elevador panorâmico lhe causa medo porque você tem medo de ir ao alto. Então o seu cérebro não está conseguindo diferenciar o medo realmente de proteção e o momento que você não precisa ter essa espécie de medo. Por isso que entender o seu medo é tão importante, porque você vai conseguir entender se você deve ou não trabalhar esse medo, entendeu? A terceira dica é: faça uma análise dos motivos e fatores que levaram você a ter esse medo. Existe ou não existe? E principalmente, esse medo que você tem é uma coisa que está atrapalhando sua vida? Por quê? Vamos supor, eu tenho medo de altura, mas eu entro no elevador panorâmico porque o meu cérebro entende que aquele lugar não me está me trazendo risco. Isso atrapalha a sua vida? Isso está impedindo você de se relacionar, de viver? Não está. Então é um medo que não compensa você trabalhar. Agora, por exemplo, eu tenho medo de altura, não consigo subir numa escada rolante, não consigo entrar num elevador panorâmico, aí sim é uma coisa que está atrapalhando na sua vida e compensa você trabalhar. Outra questão, eu tenho medo de cobra. Ter medo de cobra é uma coisa relativamente normal, porque o seu cérebro entende que aquele animal desconhecido está ameaçando a sua vida. Agora, não, eu tenho medo de cobra, de todos os animais e de todos os insetos, e aí eu não consigo cruzar com nada que não seja humano. Aí sim, aí você tem uma questão a ser tratada. Por isso que é importante você entender o seu medo. Eu tenho medo de falar em público, só que o meu trabalho exige, eu seria uma pessoa que performaria melhor se eu conseguisse falar em público. Esse é um medo muito comum. Aí sim, é uma coisa que vale a pena você enfrentar, porque é um medo que você tem que está atrapalhando você de viver. Eu tenho medo de conhecer as pessoas pessoalmente. Eu conheço as pessoas pelo WhatsApp, pelos aplicativos, mas quando eu vou me relacionar pessoalmente eu tenho medo. Isso também é uma coisa que você vai precisar trabalhar. Então o que a gente pode fazer? Eu vou dar uma quarta dica para vocês. Treinar seu cérebro. Então você vai entender se esse medo é real, se esse medo não é real, como por exemplo, eu tenho medo de cobra, é um medo real, ele está atrapalhando minha vida? Não está, é um medo que eu não vou tratar. Eu tenho medo de falar em público, então é uma coisa que eu posso fazer e eu vou trabalhar treinando o meu cérebro. E como é que eu treino o meu cérebro? Aí a gente vai para a quinta dica. Vai fazer ensaio mental. Então você senta numa cadeira, respira fundo e se imagine, brinque com o seu cérebro
de treinar o seu cérebro a entender que as pessoas não fazem nada. O que pode acontecer de tão ruim de você se colocar na frente das pessoas? Pode acontecer de algumas pessoas não gostarem, de você falar errado alguma coisa ou outra, de você gaguejar, e você vai limpando na sua tela mental toda essa espécie de medo. Então se imagine falando na frente das pessoas, se imagine andando, imagine, visualize a cara das pessoas gostando do que você está falando e vá treinando e vá sentindo. Treinamento. Esse treinamento que começa pela visualização, ele vai fazer com que você vá perdendo o medo na medida que você consegue entender que não tem nada demais. Aquela situação de exposição não vai fazer você melhor ou pior. Muito pelo contrário, se você conseguir enfrentar esse medo, você vai conseguir novas possibilidades de performance, de ganhos, de visualização. Por isso que algumas pessoas, alguns consultórios, eu já vi utilizando aqueles óculos 3D, aqueles óculos que você coloca, que justamente te expõem àquela situação. Porque a exposição vai fazer com que você treine o seu cérebro que aquela situação de medo não é tão ruim. Ou não, na verdade, pode nem ser nem um pouco ruim, pode ser extremamente boa. E você pode ter medo por justamente esse problema de autodefesa. Por isso, treinar o seu cérebro. Mas a partir do momento que você entende se esse medo é realmente um medo prejudicial ou se é um medo que está ali, mas não está fazendo nada. E quais são os motivos que te levam a esse medo? Entender essa questão do medo, fazer essa autoanálise, entender como tratar isso e se expor, treinando o seu cérebro para aqueles medos que você considera prejudicial, certamente vão fazer com que você se habitue ou habitue seu cérebro a entender que não precisa ter medo, porque aquela situação não vai atingir ou não vai lhe causar danos diretos, tá certo? Eu espero ter ajudado você hoje. E lembre-se, se você gostou desse vídeo, deixa aqui seus comentários, deixa o seu like, inscreva-se no canal, porque você vai receber todos os vídeos que a gente vai postando. Um grande abraço e até a próxima!